Vamos orar para nós iniciarmos mais uma noite de estudo, de continuidade e o tratamento logo após. Senhor Jesus, estamos agradecidos mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando, através do estudo, conhecer um pouco mais das nuances do Teu Evangelho, vindos com os esclarecimentos que o Espiritismo cristão nos dá, bem como assim realizarmos o trabalho de melhoria por dentro de nós mesmos. Abençoe, Senhor, a todos nós aqui reunidos em Teu nome nesta noite, bem como a todas as famílias aqui representadas. Pedimos neste momento, Senhor, que os fluidos benévolos de paz, de conforto, de cura possam ir até a nossa irmã Cida e que ela esteja em nos recebendo, inspirando também os médicos, a fim de que ela tenha melhora e possa retomar a sua vida normalmente. Assim seja, Senhor. Então vamos à leitura, o capítulo é pequeno, o tema hoje é repressão, é a primeira parte, Repressão, do livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Chorar é muito natural quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos. Sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar. Não devemos reter nossas lágrimas. São elas nossas energias emocionais que se materializam e precisam ser expressas. Chorar é muito natural quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos. Sabemos o que eles nos querem dizer e mostrar sobre nossas carências e nossas relações com os outros. Quase todos nós aprendemos como sentir ou como esconder nossas emoções na infância. A formação da nossa personalidade está ligada, sem contar a outros tantos fatores, ao aprendizado da vida atual. Fatos e atitudes semelhantes costumam provocar nas crianças emoções comparáveis. Portanto, não podemos nos esquecer da influência do meio e da cultura no desenvolvimento de nossa emotividade. Emoções e sentimentos são simples e primários, são como são. Não adianta enfeitá-los ou tentar explicá-los. O desenvolvimento, porém, da nossa maneira de sentir agindo se forma de acordo com o nosso grau evolutivo, somado à nossa vontade e ao ambiente em que vivemos. Ninguém sente emoções somente em determinadas partes do corpo, mas sim em todo o organismo. No entanto, a mesma emoção pode provocar atitudes completamente diversas nas pessoas. Durante uma apresentação teatral ou musical, podemos observar as mais controvertidas emoções na plateia, diante das mesmas circunstâncias de estímulo. Os seres humanos são espíritos milenares, que vivem temporariamente em corpos transitórios. Essa é a razão da diversidade de sentimentos. Em caso de falecimento de entes queridos, chorar de modo intenso é uma emoção perfeitamente compreensível. Porém, se aprendemos com adultos preconceituosos que homens nunca devem chorar, reprimimos nossas emoções naturais e passamos a criar barreiras psicológicas em nossa vida íntima. É saudável, pois, em certas circunstâncias, demonstrar tristeza. Reprimi-la é doentio. Não estamos nos referindo aos comportamentos espetaculares da exibição dramática, mas à necessidade de expressar a dor da separação. Muitos escondem suas lágrimas, pois querem demonstrar a seus amigos e familiares
que são altamente espiritualizados, afirmam que o choro é reação anormal de criaturas revoltadas. Na verdade, este julgamento infeliz é observado nos denominados juízes ideológicos. Perderam suas conexões com a sensibilidade. Alguns aprenderam que não devemos chorar pelos nossos mortos queridos, pois lhes ensinaram que, enquanto permanecerem derramando lágrimas, seus afetos não ficarão em paz. O verdadeiro problema que se estabelece é a rebeldia e a inconformação perante as leis da vida, não as lágrimas que derivam da saudade e do amor que nutrimos pelos seres que partiram. Outros reagem ante os funerais de familiares com um entorpecimento emocional, não derramando uma lágrima sequer. Pessoas podem acusá-los de indiferentes e insensíveis, por não conseguirem avaliar o cansaço físico excessivo dessas criaturas naquele momento, pelas noites e noites desgastantes que viveram durante a longa doença do afeto que partiu. Outros ainda tomam atitudes de coragem impassível diante da dor por terem aderido a doutrinas estoicas. Posteriormente, no entanto, sentem-se culpados porque não choraram o quanto queriam chorar. Para os que têm fé e aceitam a vida após a morte, a separação é vista de forma temporária, ficando mais fácil para eles superarem os momentos dolorosos do adeus na desencarnação. Sabem que o progresso é inevitável e, por isso, consideram a morte o fim de uma etapa e o início de outra melhor. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra. A nota de Hamed, essa é a resposta dos espíritos superiores à questão 320 de O Livro dos Espíritos. Sensibiliza os espíritos lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Resposta: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. E o último parágrafo ele diz: as lágrimas são mensageiras da saudade, são as águas cristalinas do coração que surgem das profundezas de nossa alma. Boa noite, Denise, está online acompanhando. Então aqui Hamed está falando das questões da repressão com relação ao choro quando nós perdemos, pessoas queridas, os nossos entes queridos. E vamos também estender isso até aos nossos pets, aos nossos animais, que dói, bastante quando nós perdemos esses amigos, que estão também na sua caminhada evolutiva, Claro que muito vai demorar para eles chegarem a serem seres humanos, mas como diz a lei, o forte protege o fraco. Então, se nós somos fortes, nós protejamos os animais também. E quanto à dor que nós sentimos, quanto à perda, de um ente querido, de uma pessoa, querida nossa, uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, um avô, uma avó, um neto, uma neta, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um padrasto, uma madrasta, um padrinho, uma madrinha, Estou citando diversos parentes para nós vermos que nós somos frágeis, nessas situações, porque é quando nós sabemos da nossa impotência quanto aos processos da vida, quanto àquilo que a lei de Deus muitas vezes diz assim: chegou o momento, e quando também há essas questões de que uma pessoa está cuidando de uma pessoa adoentada, um animalzinho também, o quanto que é sofrido aquele movimento. E quantas vezes já ouvimos pessoas dizerem assim: Léo, eu não sei o que pensar, estou cuidando da minha mãe, estou cuidando do meu pai, estou cuidando do meu gatinho, estou cuidando da minha cachorrinha,
Mas há tanto sofrimento ali, parece que é melhor que se vá do que se fique. Porém, eu não quero me separar. Há um conflito muito grande quanto a isso, né? E a doutrina espírita traz para nós toda, né, a construção do conhecimento de que nós somos seres imortais. Nós não morremos. Nós morremos enquanto estamos aqui encarnados em um corpo físico. Somos um espírito, né, com a posse temporária de um corpo físico. Porém, esse corpo físico ele vai se degenerando com o decorrer do tempo e pode haver doenças, né? O envelhecimento traz, né, essa questão, né, da degeneração celular, e vai chegar um momento que vai acabar a vida, né, daquele corpo vai acabar. Doenças também vêm, doenças muitas vezes, né, terríveis, como câncer e outras, Alzheimer, e pessoas que estão cuidando, elas sofrem, porque é doloroso você cuidar de uma pessoa doente, e geralmente, né, a gente fica doente, quem cuida acaba ficando doente, né? Também por isso que no livro Saúde Ativa na Terceira Idade, e também no outro, né, um guia prático sobre a demência, né, os dois livros do Dr. Paulo Marcelo, ele deixa claro ali também dos cuidados, não só com o doente, mas os cuidados que os cuidadores devem fazer, né? Isso é muito importante, porque quem cuida adoece também, né? E nesse adoecimento, muitas vezes a pessoa entra em burnout, porque muitas vezes trabalha, e aí do trabalho chega a casa, vai cuidar da pessoa, e a pessoa entra em burnout porque está além da exaustão, está além do limite. A exaustão física e mental está além do limite do suportável. A pessoa já está indo para além daquilo ali, né? E muitas vezes, quando a pessoa se vai, ela parte. Às vezes, como o Hamed fala, há momentos em que a pessoa parece demonstrar uma frieza, parece demonstrar uma aceitação, uma conformidade muito grande. Mas aquele é só o primeiro momento. Há pessoas que recebem a notícia do falecimento de um ente querido, e aquele primeiro momento, muitas vezes, vem como num estudo sobre perdas, né? Que fala, a Bia até chegou a anotar, foi um estudo que ela fez no dia 17 de dezembro, fala sobre os estados do luto, né, os estágios do luto, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra, que ela fala, eles não ocorrem em ordem rígida, né, mas podem ser vivenciados de forma diferente para cada pessoa. Então, tem 5 fases do luto que a doutora Elizabeth Kubler-Ross coloca. Um é a negação, que é a reação imediata de rejeitar a notícia da perda e a pessoa se isolar, né? Eu não aceito, isso não está acontecendo, isso não é possível, né? E na verdade é só uma negação daquele processo. Uma raiva também pode surgir, esse sentimento de angústia, de desespero, de medo, culpa, frustração e principalmente de impotência, que é algo que não está no nosso controle. Então, fica com raiva, ela sente que ela poderia de repente ter feito mais, que a pessoa foi, ela cuidou tanto, e gera esse desespero, gera um medo também, né? Do que agora vai ser. Às vezes a razão da vida daquela pessoa naquele momento aparentemente estava sendo cuidar daquela outra pessoa. E agora vai fazer o quê? A barganha, né, é outra fase, que é uma negociação, né, que a pessoa faz com ela mesma, do tipo assim,
Eu cuidei, estou com minha consciência tranquila, eu cuidei, então agora também eu não preciso nem sofrer, nem chorar, porque eu fiz tudo certinho. É uma forma da pessoa barganhar com ela mesma, dela negociar o processo do luto. Uma outra fase é a depressão, né? Que é um aumento de sentimentos profundos de tristeza, acompanhados de solidão e saudades, e que debilita o aspecto emocional e físico, né? A pessoa sente uma tristeza tão profunda, sente uma solidão, uma saudade que parece que nunca vai terminar. E aí entra aí, né, os aspectos de debilidade, os aspectos emocional e físico. A pessoa pode estar trabalhando, mas ela vai ficar onde? Chega a casa, fica dentro do quarto, escurece tudo. Vocês querem ver um sintoma de uma pessoa que está em depressão? Observem isso. Ela pode trabalhar, ela pode sorrir, mas dentro de casa ela se isola, ela fica no quarto, ela prefere ficar no ambiente escuro, ela prefere não falar nada. Se ela mexe em rede social, isso é muito pouco, muitas vezes ela demora para responder. Isso é um sintoma de depressão. Não que seja a depressão, né, clara ali, pode uma pessoa ter um momento desses e não seguir adiante, mas se isso é uma continuidade, e se esse sentimento de solidão, de isolamento e de uma tristeza, de um vazio profundo ocorrer por 2 semanas seguidas, clinicamente é diagnosticada como depressiva. Então, dentro de casa, a gente deve estar observando muito isso, né? Quando a gente tem essa informação, para ver até que ponto, né, estamos lidando, de repente, com uma pessoa em casa depressiva. E às vezes a pessoa depressiva, ela também tem momentos em que ela se irrita com muita facilidade, né? Em outros momentos, ela pode estar, ao menos, fingindo que está bem, está sorrindo, mas não está não. E o último estágio é a aceitação, que é o período que a saudade e a dor ficam mais leves, ou até nem existem. Eu não vou dizer que a saudade não vai existir, né? Mas a dor, aquela dor profunda dos estágios anteriores, ela não vai existir mais, porque vai se haver uma aceitação do processo, né, da perda. O Hamed coloca, né, que há pessoas que tomam uma atitude de coragem impassível diante da dor por terem aderido a doutrinas estoicas. E está uma moda, né, no campo da filosofia, né, não só da filosofia, mas da autoajuda. O estoicismo é um dos ramos da filosofia. E é uma filosofia, né? Um dos ramos não, é uma filosofia. É uma das filosofias estudadas na filosofia e até por outras escolas. E traz essa questão da resiliência, do ser estoico, do ser resiliente, do suportar os problemas de maneira impassível, a ponto de não sofrer. Mas a filosofia estoica não é isso. Isso é só uma pontinha do iceberg do que é o estoicismo. O estoicismo, ele vai falar sobre o cosmos, de que todo o universo é regrado, é regulado, é ordenado. O estoicismo vai estudar lógica, né? Raciocínio lógico, né? Vai falar sim de nós sermos resilientes quanto às questões, vai falar numa palavra chamada ataraxia, que é justamente o não sentir o que as paixões trazem para nós, né? E ficarmos um tanto quanto impassíveis diante de determinadas situações. Só que nós temos que pensar o seguinte: nós somos seres humanos, e que temos sentimentos. Então é difícil nós ficarmos impassíveis diante de determinadas situações. Então, numa filosofia estoica, uma pessoa que desencarna e a pessoa que aqui está encarnada, né, a pessoa morreu e a pessoa está aqui viva.
A pessoa viva tem que permanecer sem choro, entendendo que aquela hora da morte é um momento natural, vai acontecer perante a vida, e na verdade nós não estaríamos agindo corretamente assim. Se o choro vem, vamos chorar. Não vamos entrar também, quando o Hamed lembra, né, de que aquela questão preconceituosa que nós aprendemos, principalmente nós homens, né, com os preconceitos que adultos trouxeram para nós. Hoje já não se fala muito isso, né? Homens nunca devem chorar, né? Eu estive com um amigo há pouco tempo e nós nos reunimos, né? Eu, ele e mais um outro amigo, há muito tempo nós não nos víamos. E foi uma tarde de domingo muito gostosa. E um desses amigos falou assim: Leonardo, eu tenho muita dificuldade de colocar meus sentimentos, minhas emoções para fora. Então, quando minha mãe faleceu, eu não chorava, eu não colocava meus sentimentos para fora, e nem com a minha esposa eu chegava a falar sobre isso. E isso me doeu muito, porque eu achava que eu estava bem. Ele é espírita também. Eu estava bem, eu estava conseguindo compreender que minha mãe estava tranquila, né? E que eu também estava tranquilo, que eu estava aceitando, mas no fundo eu não estava aceitando, não. Eu falei: você estava num estágio de negação, e você também estava no estágio de barganha. Você negociando que você estava tranquilo, mas não estava, né? E há pouco tempo que ele chegou ao estágio de aceitação. E isso diz muito, porque a gente, né, erroneamente, né, quantas vezes se chama as mulheres do sexo frágil, né? Isso é errôneo, obviamente. E colocava-se isso porque a mulher coloca seus sentimentos. E nós homens estamos justamente sofrendo porque ficamos calados, porque não colocamos sentimentos e emoções para fora, né? Eu vejo isso na clínica. Quais são qual é o quantitativo maior de pacientes que eu atendo? São de mulheres. Em uma semana eu tenho um atendimento aí, mais ou menos de 6 a 8 mulheres para 2 a 4 homens. É muito pouca a procura de homens para fazer uma análise, fazer uma terapia, colocarem seus sentimentos para fora, né? E isso afeta e leva a questões como a minissérie Adolescência na Netflix, para quem não assistiu, assista, a questões de se sentir pertencente a grupos que infelizmente levam a atitudes de extrema violência contra mulheres, de extrema violência contra qualquer outro grupo do qual eles não se sentem pertencentes. E aí vem aí, desculpem a expressão, mas estou bem acompanhado com o Luiz Felipe Pondé, quando fala que os incels, os celibatários involuntários, os red pills, são idiotas, são verdadeiros imbecis, né? Porque querer colocar o homem numa posição de é sempre o melhor e a mulher sempre está sendo rebaixada, não é nada interessante, né? Eu tenho um colega que eu deixei de ter contato com ele é red pill. Uma das frases que ele escreveu para mim foi a seguinte: você precisa entender, Léo, desculpa a expressão, tá, gente? Você precisa entender que mulher é um depósito de esperma. Olha que frase ridícula de um cara desse. Eu me afastei. É uma pessoa que eu não tenho prazer nenhum de ter conversa, não tenho prazer nenhum de estar junto. Eu não tive afastado.
E por que ele está nessa ideia? Porque é um frustrado que as relações afetivas dele nunca deram certo. Porque não sabe dialogar com o companheiro dentro de casa, só quer mandar. E aí não funciona assim. Esse funcionamento não existe mais em nossa sociedade. O diálogo deve haver, né, entre o casal. E aí nós vemos que pessoas assim podem se colocar como estoicas. Não são estoicas, né? São boas. Então, não temos que deixar de chorar quando perdemos alguém, um animalzinho. Vamos colocar nossos sentimentos para fora assim. Se estivermos com raiva, vamos colocar nossa raiva para fora. Vamos chegar, passar por essas fases do luto que são necessárias até que a gente alcance, né, o momento de aceitação. Isso é de importância capital para nós. Né? Bom, quem quiser falar algo, aí o microfone está aqui à disposição. Quem quer falar, Adriana? Você quer falar? Ana Cristina sempre fala, hoje eu vou dar o microfone a Ana. Ou quem quiser falar, vai falar. Falar, opa? Não. Hoje ninguém quer falar, tá todo mundo tímido. Ninguém quer. Ah, da rádio, né? Que vai pra rádio, o som precisa estar bom. Não, tem que ser com o microfone, por quê? Já expliquei, por causa da rádio. Então não tem como. Mas fala aí, Ana Cristina, passa aqui pra dentro, tá em pé? Passa o microfone. A Claudinha vai passar. Vai passar. Bora, fala. Não, mas aproxima porque passa aí. Tô ouvindo bem não. Tá ouvindo sim. Tô ouvindo? Essa questão de saudade. Sim. Como você sabe, né? Tem 6 anos, 3 anos, dele, eu sinto saudade. Mas por que eu não sinto mais saudade dos meus pais? Meu pai já tem 25 anos e minha mãe tem 30 anos que faleceu. Eu não sinto mais saudade deles. Talvez isso venha a bater com essa fase final da aceitação que a Elizabeth Kubler-Ross fala, né? Que a saudade nem a dor irão existir. Ah, eu tô com o microfone do celular perto aqui. Aí sai direitinho. O microfone para Mas estão me ouvindo. Ah, né? mas eu não ouvo também. Então, essa questão da aceitação que a Kubler-Ross coloca, ela fala, né? Que eu até no estudo falei, gente, saudade penso que não vai deixar de existir. E ela fala que tanto nesse estágio final de aceitação, tanto a saudade quanto a dor não existem. Então, o processo de aceitação veio a fazer com que você também não viesse a sentir saudade. Não é que você não tivesse amado e nem ama seus pais, né? Mas a saudade, Clóvis Tavares, em Espírito, numa mensagem pelo Chico, ele fala que a saudade é o método do amor. Porém, nessas pesquisas aqui, a gente pode refletir de que sim, a saudade é o método do amor, mas a saudade também ainda pode ser um pouco de apego, dependendo da situação. Então, como você não tem apego, você não tem saudade. Por isso que eu não tenho saudade. Passa pra Ana. Aqui a Ana quer falar também. Então, será que é por isso que eu não tenho saudade de um monte de pessoas vivas? Então, aí já é outra situação, né? Tá falando de moço, agora vai falar do vivo? Então, mas tem um monte de pessoas. Aí é outra situação. Que não vivo mais e não tem saudade. Não, aí depende das circunstâncias, né? Aí depende das circunstâncias, né? Vai depender das circunstâncias. Eu não tenho saudade, por exemplo, esse colega que eu falei, né? Red Pill e tal. Eu não sinto saudade de contato com ele. Porque, obviamente, não me agrega, não me acrescenta nada. Que saudade eu vou sentir de tal pessoa?
Não tem motivo para sentir saudade. Não está explicado. Eu achei que era por causa do poder da comunicação. Ah, não podemos também. Aí eu uso a expressão do filósofo Søren Kierkegaard: o que me rotula me nega. Se a gente for colocar tudo por conta do transtorno TDAH, autismo e tal, o que me rotula me nega, né? Muita gente, Bia, outros, falam assim: você tem um autista esporte nível 1, não sei o que. Eu nem falo mais isso não, porque eu me vejo tendo uma vida completamente normal, sem nada. A única coisa é hiperfoco no estudo. Mas se eu não tiver hiperfoco, realmente eu não vou estudar. Então isso não é uma deficiência, né? E aí eu não vou me rotular, né? Porque tem muitas pessoas assim que eu não vejo mais, amigos de infância, amigos de escola. Mas eu não sinto falta, Cristina. Quando me lembro, eu sinto falta, eu de viver, mas é aquele tipo de coisa assim, eu não sei, durante dias, durante meses e anos, um belo dia, quanto tempo não vejo, não é saudade, é uma coisa que me faz lembrar. Sim. Saudade, até me falou com a Juliana e com o Marcos, de algumas coisas que aconteceram na minha adolescência, antes de conhecer meu marido, e que eu vivi uma vida muito boa. Eu vivi na cara da rua, moleque, com onda mesmo. Eu só tinha meninos ao redor, não tinha meninas, então eu fui criada como se fosse um menino. Sim. Então eu fui criada livre, solta na rua. E foi uma infância muito boa, tenho saudade dessa época, dessas coisas que eu passei. Mas tem pessoas que lá na que eu nem lembro mais que viveu comigo, mas quando eu encontro, gente, um amor, aquela coisa que êxtase de ter encontrado, de ter visto, pronto, foi embora, acabou. Não lembro mais nem que a pessoa, durante semana, meses, anos, até encontrar novamente. É aquele momento, tem aqueles amigos, aquelas amigas que a gente leva tempo sem ver, quando se vê, é uma alegria só. Grau de emoções, né? Grau de afetividade. Grau de afetividade, isso mesmo. Vocês são mais Passa aí pra Ana. Eu penso. Aproxima mais, aproxima. Aproxima mais. Eu sente tanta saudade dos pais quanto do filho. Eu penso assim, a lei natural da vida é que a gente integre os pais da gente. Então isso já está sedimentado dentro de nós. Então essa aceitação ela é mais fácil do que você ver uma inversão, um filho morrer na sua frente, antes da gente. Eu acho que isso é mais difícil de se aceitar. Porque a gente já nasce com aquela coisa, os avós morrem, os pais morrem, mas você de repente você sabe que um dia vai morrer, seus filhos vão continuar, mas de repente você ter essa inversão, filho primeiro, eu acho que a aceitação deve ser muito mais difícil e mais longa de se adquirir do que a de pai. Não é que você sinta falta, eu sinto, meu pai tem 25 anos, eu de vez em quando eu lembro dele, também não vivo 24 horas pensando que a gente tem uma vida, tem filhos, tem netos, tem trabalho, tem atividades, mas eu acho que o filho marca muito mais, justamente por essa inversão deles irem primeiro do que a gente. Porque pela ordem natural das coisas, sim. Pela ordem natural das coisas, os filhos vão, né? Vão caminhando e os pais vão morrendo primeiro, né? Pela lei natural, né? Mas nós vivemos em um mundo de provas e expiações, né? Sim. Eu não estou nem questionando esse lado. Mas o sentimento, sim. Claro que é mais difícil você perder um filho, uma filha, né? Do que o filho e a filha perderam o pai, né? E a mãe. É doloroso? Para um filho, uma filha, óbvio que é doloroso. Mas é aquela questão de se saber que, pela ordem natural das coisas, os mais velhos virão primeiro. Agora a gente está na doutrina espírita e precisa refletir sobre isso também, né? O mundo de provas e expiações que nós vivemos,
em que a perda de entes queridos, quando a gente estuda lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai colocar 2 tópicos: causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. E dentre as causas anteriores das aflições, ele coloca que a perda de entes queridos, né, além de outros fatores, tem a ver com os processos de provas e expiações decorrentes das nossas vidas passadas, né? Que resgate, que reparação nós precisamos fazer. Dores morais gigantescas, né? Percas às vezes, né? De situações graves, como às vezes se perder uma herança que estava dentro do seu direito, por algum motivo você perde aquela herança. E aquilo ali tem a ver com reparação de vidas passadas. Dores morais angustiantes, traições que sofremos, tem a ver com vivências passadas. Agora, quando ele fala das causas atuais das aflições, aí a gente tem que pensar que ele é bem taxativo. A maioria dos problemas que nós passamos hoje são fruto das nossas imprudências, né? É bom a gente esclarecer também esse ponto, porque nós espíritas gostamos muito de jogar tudo a conta sempre de um passado lá de trás, né? Que nós nem lembramos. Mas não é bem isso. Mas a explicação, Cristina, quanto a uma aceitação, uma dor, né? Quanto à morte de um filho, perder um pai, um pai perder um filho, realmente é isso, né? Porque os pais esperam ver aquele filho e aquela filha seguirem, né? Alcançarem um estágio e eles morrerem tranquilos, vendo os seus filhos bem, né? E já os filhos, né, vão entender que os pais precisam ir. Agora, quando os pais perdem os filhos, é mais doloroso, né? Eu sinto isso até numa experiência das próprias cartas, né? Quando eu recebo cartas enquanto médico, e quando várias vezes eu já recebi cartas dos filhos, né, para os seus pais, Diego, né, foi um deles, né, ainda é, e Rodrigo. Mas o quanto eu sinto no momento da psicografia, eu senti quando eu recebi a primeira psicografia de Diego, a dor imensa que tem no coração de Elvio, de José. Quando eu recebi a psicografia de Rodrigo, eu pude sentir a dor de mim, tanto é que eu nem consegui ler a carta que ele escreveu primeiramente direito. E aí eu fui entender por que Chico Xavier falava que quando o médium começa a psicografar cartas e recebe, principalmente dos filhos para os seus pais, o médium corre até um risco de ter um problema no coração, porque ele sente bastante, né? E é impressionante essa percepção, e ela é única, e eu consigo através disso ter a simpatia verdadeira e dizer: se há uma dor que dói profundamente, eu também perdi um filho, mas no sentido de convivência, de ter estado anos, existe essa diferença, eu tenho consciência disso, né? É uma dor muito profunda, muito profunda. Se me perguntar, Leonardo, qual a dor mediunicamente você sentiu que é mais dolorosa? É a dor dos pais que perdem seus filhos. Tanto é que ao falar eu me emociono, porque parece que vem esse sentimento de novo. Então realmente isso é doloroso. Imagina não colocar sentimentos para fora, né? Guardar isso com a gente. A gente adoece, né? Adoece. E Freud fala, né, nas suas obras, as emoções não faladas, elas vão aparecer depois nas piores formas possíveis, como a depressão,
como ansiedade, como doenças psicossomáticas, né? Como aquelas doenças que o Dr. Paulo pode pedir vários exames, a gente vai ele, atende, e o exame não dá nada e a gente continua ali com aquele sintoma. Doença psicossomática, o emocional está afetando. Por isso que é importante falar sobre, se colocar a respeito, né? Procurar ajuda profissional se for o caso. Perder um ente querido, segundo os estudos da tanatologia, né? Thanatos, né? Morte, logia, estudo sobre a morte, né? Se passar 6 meses a pessoa está vivendo aquele mesmo estado de tristeza, de depressão profunda, e que a pessoa partiu, procura ajuda profissional. Isso pode ser um transtorno de luto, antigamente chamado de luto patológico, hoje chama-se transtorno de luto, né? Ou do luto. Procura ajuda profissional, vai procurar um psicólogo, um analista, um tanatologista de repente, para auxiliar também. Né? Porque vai se ter uma compreensão, né, daquilo, né, da morte, do morrer, o que isso significa, que isso representa, né, para a sua vida, e que a vida também sua precisa seguir, né? Precisa ir adiante. Bom, já deu a hora, e não está aqui, está trabalhando, estou sendo meu general. Vamos lá. Ah, isso aí está difícil. Olha a hora aí. Você não ficou aqui, não quis ficar aqui? Deixa eu botar no relógio. Ah, é hora. Vamos orar. Senhor Jesus, já que falamos, Senhor, sobre perdas, queremos pedir-te nesta hora o teu amparo e o teu conforto para todos nós que aqui estamos e perdemos pessoas, animais, para aqueles também que nos acompanham lá, para os que nos ouvirão após na Web Rádio Sem Fraterno. Pedimos que o Senhor conforte e também que nos fortaleça para que venhamos a estudar a doutrina espírita, este Evangelho redivivo, a fim de que, Senhor, nós estejamos atentos na compreensão de que esta vida é passageira, que esta vida ela não é eterna na carne, mas que nós somos espíritos eternos, imortais, e que nossos choros, nossas saudades não sejam de revolta, mas sim de compreensão para com o momento da vida. E que se alguns dos nossos, Senhor, tenha desencarnado por mortes violentas, que também não nos revoltemos, que possamos buscar, Senhor, compreender que no mundo de provas e expiações, estes são acontecimentos possíveis, e que possamos então estar a orar por eles, a fim de que eles sigam recebendo os nossos pensamentos de ternura, de amor, de paz. Que o Senhor a todos nos abençoe. Assim seja.